No estudo da noite para aprender no domingo. Glória a Deus, né? Maravilhoso aprender a palavra de Deus. Maravilhoso poder aprender essa palavra que Jesus deixou para nós. A Bíblia. Que vocês não vão aprender historinha do mundo, não. Vocês vão aprender sobre ir para o céu. Vocês vão aprender a ser homens e mulheres espiritual. Vão aprender a se alimentar do poder verdadeiro, do verdadeiro remédio forte, que é a palavra de Deus, amém? Então hoje o nosso irmão André vai continuar. Ele deu o estudo no domingo passado. Quem estava aqui no estudo passado? Glória a Deus. Então Deus permitiu que o nosso irmão André viesse nesse domingo de novo trazer um estudo para todos nós aprender. Eu quero aprender, aleluia. Então recebe o servo de Deus com a salva de palmas nessa noite. Deixa Deus te usar, tá? Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quem se lembra? Glória a Deus. Hoje que nós vamos estudar aqui é uma complementação para que o nosso entendimento venha abrir mais ainda de toda a obra que Jesus fez pela nossa alma. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a justificação. Antes de começar aqui o estudo, só para ter um esclarecimento na mente dos irmãos, que quando Jesus ele pegou aquela espada que impediu o homem de entrar no caminho da árvore da vida, aquele véu foi rasgado para que nós pudéssemos agora ter acesso ao Pai. Mas também, como o pastor falou em Valinhos, uma coisa que é certeza, que existe hoje um segundo véu, onde o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então existe um véu que o diabo colocou. Ele sabe que Deus rompeu o véu, mas agora ele põe no entendimento do homem. Mas sabe que existe agora uma espada na tua mão que pode tirar esse véu que o diabo colocou. Amém? Então vamos aprender hoje sobre a justificação. Mas antes eu quero que os irmãos colocassem de pé. Quero fazer uma pequena oração. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Pai, eu te peço hoje, nesta noite, Pai, que este ensino não venha do meu coração, nem do meu entendimento, mas venha lá do alto do teu trono, Senhor. Os mistérios que estão nessa palavra, Senhor, venha ser desvendado pelo Espírito do Senhor. E que o Espírito hoje que está aqui entre nós, Senhor, venha tomar entendimentos e corações, para que este véu que o inimigo possa ter colocado na mente de alguns irmãos venha ser arrancado, Senhor. E a luz da tua palavra comece a brilhar nos seus corações, para que a alegria e o gozo do Espírito Santo venha germinar dentro de nós. Usa, Senhor, para a glória e a honra do teu nome. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão. Vamos aprender por que o homem tem que ser justificado e do que. Para nós começar o estudo, vamos para o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Livro de Hebreus 9, 27. Glória ao Senhor Jesus. Espírito Santo, aleluia. Hebreus 9, 27. Amém? Assim diz a palavra: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
depois disso, o juízo. É por isso que nós precisamos ser justificados. Porque um dia nós vamos estar perante o tribunal de Deus. E nós vamos ter que receber tudo aquilo que nós praticamos. Mas a justa justiça de Deus está sobre nós, nos condenando de todas as obras malignas que nós fizemos. Como nós podemos nos livrar da ira de Deus agora? Como nós podemos escapar da justa condenação de Deus que está sobre nós? Porque tudo provém de Deus, em que Ele mesmo agora se torna o nosso justificador, para nos livrar da sua própria justiça de condenação que está sobre nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Jesus Cristo. Então precisa algo ser justificado perante Deus, para que o próprio Deus não fosse injusto na justiça que Ele quer dar a nós. Porque se Deus perdoasse um homem de boca, existia um promotor de justiça que ia acusar Deus, que é o diabo, porque ele conhece mais a palavra do que muitos crentes que estão aqui. Então o diabo ia acusar Deus de injusto, mas agora Deus faz essa obra, em que Ele rompeu a parede de separação, para nos dar a reconciliação com Deus. Então vamos aprender hoje, como que nós somos justificados, para não sermos condenados com esse mundo. Porque um dia o juízo de Deus vai vir sobre nós. Vamos então para Romanos capítulo 1, versículo 16. O livro de Romanos é o livro onde está todo o ensinamento que o apóstolo Paulo deixou sobre a justificação do homem por meio de Jesus. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo vem trazer para nós que o poder de Deus para nos salvar está no Evangelho, para aquele que crê. O Evangelho não se consiste somente, irmãos, em falar com o nome Jesus e obedecer à doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito. O Evangelho tem muito mais riquezas, porque nós precisamos entender daquilo que Jesus veio nos livrar, e daquilo que Jesus, Ele fez por nós. Ele veio para nos justificar perante Deus, porque o homem, quando foi banido do Éden, o homem não podia mais voltar para aquele lugar. Por isso que Deus já profetizava a vida eterna para o homem, colocando a árvore da vida lá dentro. Mas o homem não entendia os desígnios de Deus. Então Deus sempre quis, e Deus quer hoje, um homem de volta com Ele, morar com Ele. Mas agora o homem não podia mais comer da árvore da vida, porque ele tinha que cumprir a justiça de Deus, morrer e conhecer o bem e o mal. Por isso que Deus não permitiu que o homem comesse aquele fruto. Olha a justiça de Deus, olha como Deus é justo e certo e correto. Se Deus deixasse Adão comer aquele fruto, Adão ia viver eternamente. E como ia se cumprir a palavra que ele ia conhecer o bem e o mal e ia morrer? Entenderam, meus irmãos? Por isso nós estamos nesse mundo de trevas, conhecendo o bem e o mal e rumo à morte. Mas sabe que tem um Deus que quer te dar do fruto da vida. Então a justiça de Deus, o que Ele fez por nós, está no Evangelho. Por isso que o Evangelho não é somente Jesus te ama. O Evangelho é uma grande riqueza da obra de Deus por nós, porque o Evangelho é uma boa mensagem.
Isso que significa evangelho, uma boa mensagem. Mas qual que é a boa mensagem? Você vai para o inferno? Isso não é boa mensagem. A boa mensagem é que tem um Deus que morreu por você para te livrar do inferno e te justifica de todos os pecados que você se arrependeu hoje, que atrás estão te condenando. Quem vai te livrar dos pecados de ontem? Hoje eu tenho que andar no caminho da justiça, mas o que eu pratiquei antes, quem vai me livrar deles? Para isso que Jesus morreu, para nos justificar de todo o pecado. 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 21. Por que muitos não querem Jesus? Por que os judeus não queriam Jesus? Por que muitos hoje preferem a macumba do que Jesus? Está aqui, 1 Coríntios 1, 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Porque aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para o ser humano, a mente do ser humano, principalmente para o judeu, foi loucura. Porque eles esperavam um Cristo que viesse salvar eles da opressão romana. Mas o homem, desde Adão até hoje, ele precisa ser salvo do cativeiro da morte. Ele precisava ser justificado de todas as suas transgressões. Então não é o mundo que está nos oprimindo, não é o império da China, dos Estados Unidos. O que nos oprime é a nossa falta de entendimento com Deus, de saber que Deus fez tudo para nos salvar, mas o diabo não quer que você busque, não quer que você compreenda, em que tudo Deus fez para você estar com Ele de volta. Então não são por obras minhas que eu vou ser justificado, mas pela obra que Deus fez, eu vou ser justificado. Mas existe um porém. Agora nós vamos ver daqui para frente em que você vai ter que praticar boas obras que Deus predestinou para que você fosse imputado a sua justiça. Então agora Deus fez tudo, mas agora vai depender de você uma escolha de querer ou não querer. Vamos para Romanos 10, 16. Romanos 10, 16. Santo Espírito Santo, aleluia. Romanos 10, 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e suas palavras até os confins do mundo. O profeta Isaías já tinha profetizado: nem todos vão crer, nem todos vão obedecer. Existem aqueles que até creem na palavra, mas não obedecem. Então nós vamos aprender hoje que Jesus fez tudo para nos justificar, mas vai ter uma obediência nossa, para que essa justiça esteja em nós. Amém, meus irmãos? Então vamos agora para no livro de Romanos mesmo, capítulo 3, 21.
Vamos aprofundar agora. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Agora, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até aqui. Paulo está falando que agora sem lei, Deus deu a lei para Moisés no Monte Sinai e deu vários preceitos do santuário terrestre, figura do verdadeiro que Moisés viu lá no céu quando Deus mostrou para ele no monte. Ele viu o verdadeiro santuário, onde Jesus está hoje e faz a propiciação dos nossos pecados, no verdadeiro santuário que está lá em cima. Mas ele falou que agora a justiça de Deus não se manifestou na lei, porque a lei não existia alguém que me justificava. A lei mostrava para mim que Deus é santo e que eu transgredi seus mandamentos. Mas agora, como que a lei podia me salvar? Eu posso a partir de hoje cumprir os mandamentos de Deus: não matar, não adulterar, não mentir. Mas o que eu fiz ontem? Ontem eu menti, ontem eu me prostituí, ontem eu roubei. O pecado de ontem está me condenando. E agora, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como que você escapar? Eu tenho prazer na lei de Deus, Paulo fala em Romanos 7. Mas agora eu estou escravo do pecado. Como que eu vou me livrar desse pecado? Como eu vou me livrar dessa acusação que eu pratiquei antes de ser crente? É aí que entra a justificação de Jesus Cristo, em que ele fala que a justiça de Deus agora é por fé. Não é por aquilo que eu posso ver e fazer, mas aquilo que Deus fez. E eu olho pela fé e sabendo que aquilo que Jesus fez, quando entregou o seu corpo e seu sangue como sacrifício de oferta pelo pecado, a propiciação me limpa da acusação de ontem. Os irmãos estão entendendo? Estão compreendendo? Vamos continuar então. Versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós somos afastados da presença de Deus. Então agora nós carecemos de estar com Deus de volta. Agora no versículo 24 ele fala que sendo justificados gratuitamente, não é por preço, não é por barganha, é de graça. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por Deus ter na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Está tudo aqui, meus irmãos. Às vezes nós lemos e não compreendemos, porque parece que Paulo fala uma coisa tão difícil entre lei e graça. Mas quando nós paramos e meditamos, sabemos que Jesus veio para isso, para nos justificar daquilo que nós não podíamos nos justificar pela lei. Por mais que eu guarde a lei de Deus hoje, que o Espírito Santo me ensine a dar no caminho certo, os pecados anteriormente Deus deixou impune, porque Jesus levou sobre si os meus pecados, e o seu sangue agora me justifica. Então por isso que é por fé, é gratuitamente, porque a redenção, o perdão está em Jesus Cristo, a quem Deus propôs. Não foi eu que propus, foi Deus que propôs, mediante no sangue como propiciação. Eu expliquei para os irmãos no domingo passado. Propiciação, oferta de sacrifício de sangue que aplaca a ira de Deus. Foi isso que Deus fez.
Deus se esvaziou no céu e tomou a forma de servo, foi reconhecido em figura humana e foi obediente. Ele foi o único que veio sem pecado, guardou a lei, permaneceu sem pecado e foi morto para que o sangue dele me purifique. Então é por fé. Porque o meu irmão, a Bíblia fala que o irmão não pode remir a alma do outro. Se eu não me engano está em Salmos 49. Porque o preço da alma dele é caríssimo. Porque o meu sangue é impuro. Eu nasci no pecado. Minha mãe me concebeu em pecado. O meu sangue não pode lavar os pecados do meu irmão. Mas a profecia diz que era um homem que ia fazer justiça quando ele prometeu para Eva no jardim do Éden, que o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. Então, como que Deus vai fazer? Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Agora o próprio Deus se faz homem e cumpre a sua justiça. É aí que está a grandeza do amor de Deus. Quando nós entendemos a grandeza da obra de Deus, nós vamos reconhecer o amor. Nós vamos reconhecer também a justiça, como que Deus é justo. Por isso que Deus vai condenar o ímpio naquele dia. Deus está irado com o homem, porque tudo ele fez há 2000 anos e o homem está desprezando. Vamos agora continuar então. Vamos para Romanos capítulo 5. Romanos 5:1. Aqui Paulo, ele é explícito. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos agora a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fez a paz, por meio de Cristo. Nos trouxe a reconciliação com Ele. E através dessa reconciliação da paz, nós somos agora justificados por meio da fé. Naquilo que Deus fez por nós. Nenhum ato teu, irmão, nenhum ato de bondade teu não pode justificar. Por isso nós temos que entender, sabe por quê? Porque um dia eu fui católico. E sabe o que o catolicismo fala? Que tua bondade vai te justificar. Você é bonzinho, Deus não vai te condenar. Deus é pai, você é bom. Você não matou, você não estrupou, mas você bebeu, fumou e mentiu. E agora? A tua bondade vai te justificar? Não, mano. É por isso que nós temos que entender toda a grandeza da obra de Deus, para que nós não sejamos nécios, andando todo vento de doutrina, enganado pelas artimanhas do diabo, que induzem o homem ao erro. Então, é dada a nós a justificação por meio da fé, daquilo que Deus fez em nós. E agora Ele trouxe a paz com Deus por meio dessa justificação. Veja no versículo 8 de Romanos 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ó, Deus provou o amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Jesus não morreu por nós sendo bonzinho. Jesus não morreu por você sendo crente hoje. Jesus morreu por você lá no passado, quando você era pecador. Paulo escreveu para uma igreja: Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Glória a Deus. Porque aqui que está a prova de Deus com o homem. Quando Jesus falou: amai o vosso inimigo, porque Deus fez isso. Deus fez isso antes dele cobrar de nós. Porque nós, aqui ó, versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, é o sangue que nos justifica, seremos por ele, pelo sangue, salvos da ira, do juízo, da condenação. É o sangue que nos justifica. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Ele morreu para nos justificar e ressuscitou para provar que Deus aceitou o seu sangue como propiciação. É isso que Deus fez. Em que agora existe uma esperança do homem
sair da tumba um dia e ser elevado até Deus. Por isso que ele é o primogênito de entre muitos irmãos. Primogênito é o filho primeiro. Agora Deus está transformando um novo homem, uma nova criatura, através do evangelho da paz e da justiça de Deus. Porque Deus está irado, irmãos. O juiz de Deus está sobre nós. Mas Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Sempre Deus falou isso desde o começo. Deus sempre vem falando através dos profetas isso. Deus através de Noé pregou isso, mas ninguém entendia. Porque o Cordeiro de Deus tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Bastava o homem dar ouvidos a Deus e obedecer. Então, hoje o que Deus quer de nós também é isso. Se nós só crê em Jesus, crê que existe Jesus, o catolicismo crê que existe Jesus. Agora, só crê que Jesus existe, que Ele é o Filho de Deus, nos salva? Só crê nos salva? Vamos aprender então. Vamos lá para Tiago capítulo 2, versículo 14. Tiago 2, 14. Tiago 2, 14. Olha o que nosso irmão Tiago escreveu aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Olha, meus irmãos, toda vez você vai evangelizar, não estou condenando católico aqui, quem condena é a palavra. Eu tenho fé em Deus. Primeira coisa que eles falam, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé. Mas a fé em Deus pode salvar? Só isto? A fé pode salvar? Não. Porque vai ter que ter uma obra aí. Uma obra de justificação que Deus quer nos dar. Mas agora você vai ter que praticar obras, para que essa justiça venha sobre você. Vamos continuar. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes derdes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, ele fez uma comparação. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Ele usou uma comparação. O teu irmão está passando necessidade. E se você não acolher ele? Você não ajuda ele? Que fé que é essa? Não teve obras. Então, o apóstolo Tiago está falando que se nós não tiver uma obra de fé naquilo que Deus fez por nós, nós não conhecemos a fé, não estamos obedecendo a fé que nos justifica. Porque a justificação veio por meio da fé. Aquilo que Deus fez. Vamos continuar. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra a tua fé sem as obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Você crê que existe Deus? Você crê que existe Jesus? Até os demônios creem e temem. Mas os demônios não praticam boas obras. Os demônios não obedecem a Jesus. Os demônios não obedecem ao Evangelho. Então muitos falam, eu tenho fé em Deus. Tem uma camisa escrito fé. Tem uma pulseirinha escrito fé. Tem um crucifixo com fé. Mas as suas obras os condenam. São obras de injustiça. Porque Paulo fala que o justo viverá pela fé. Então agora existe uma transformação aqui. Existe algo que o homem tem que mudar para que essa justiça de Jesus venha estar sobre nós. Tudo ele fez para nos purificar. Mas se não tiver uma obediência aqui, a tua fé vai ser em vão.
Olha o versículo 20. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato. Insensato é um homem louco. De que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vê que a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, o qual diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Deus já mostrou através da vida de Abraão, que quando Deus ordenou ele obedeceu. Como você vai provar para Deus que você tem fé, se você não obedece a Ele? Então Abraão é o pai da fé, por quê? Porque ele obedeceu. Parecia loucura, porque Deus falou que da descendência dele ia ser como a areia do mar. Agora Deus manda matar. Ele não quis saber. Só sei que Deus sabe todas as coisas. Se mandou matar, vou matar. Pronto. Então, se parece loucura para você, irmão, muitas coisas, somente obedece, que mais para frente Deus vai esclarecer tudo. Deus só provou Abraão, assim como está provando nós também. Por isso que as tribulações, as angústias vêm, porque nós estamos sendo provados pelas obras que vão testificar da fé. Sem obras não vai ter fé. Por isso que nós estamos aqui, para serem provados, para ser aprovado. Por isso que o próprio Tiago fala: bem-aventurado o varão que persevera na hora da aprovação, que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Olha o versículo, nós estamos em Tiago. Espera aí, meu irmão, que virou aqui a página. Nós estamos no livro de Tiago. Olha o versículo 17 agora. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não esqueça disso. A fé sem obra é morta. Amém? Vamos então agora para... Quando que é colocada em nós a justificação na fé do Evangelho? Quando que é colocada em nós a justificação? Eu sei agora que Jesus rompeu o véu. Eu sei agora que Jesus veio trazer a reconciliação com o Pai. Eu sei que agora eu posso ter paz com Deus. E que agora Jesus veio trazer uma justificação dos pecados que eu pratiquei antigamente. Porque agora eu quero andar na justiça de Deus. Agora eu quero ser justo. Então agora, quando é colocado em nós? Quando que Deus coloca em você e diz: justificado está? Quando que essa palavra vai se cumprir em nós? Então qual é a obra, André? Qual que são essas obras que eu tenho que ter para que seja imputada, colocada, está em mim a justificação de Deus? Os irmãos estão entendendo? Vamos agora meditar onde que está as obras de fé que vai me justificar da obra que Jesus fez. Amém? Vamos para Romanos, vamos voltar para Romanos. Romanos 6:1. Romanos 6:1. Faz toda essa volta, meus irmãos. Eu saí do livro de Romanos, vou para os outros evangelhos para vocês começar a esclarecer e entender. Porque se nós ler o livro de Romanos em sequência, parece meio confuso. Mas eu meditei muito nesse livro. Pedi para Jesus: eu quero entender o que está escrito aqui. Eu sei que aqui tem um grande tesouro e eu preciso compreender, para que eu não seja enganado. E através da minha vontade, eu fui compreendendo, fui entendendo, para que outras pessoas também pudessem depois entender. Porque são poucos que ensinam isso aqui, meus irmãos. São poucos que querem ensinar isso aqui. Porque isso aqui não é coisa pequena, não. Nós estamos falando de uma grande coisa que Deus fez por nós e muitas vezes nós não compreendemos. Muitos estão aqui, compreendem que Jesus morreu por nós, compreendem que nós temos que andar numa doutrina, mas não tem o entendimento por que eu tenho que andar na doutrina.
que eu tenho que obedecer a Deus? É por causa disso. Para que seus pecados sejam justificados no dia do tribunal de Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A graça veio trazer isso, meus irmãos: a paz e a reconciliação e a justificação perante Deus. Isso que a graça veio trazer. Fora agora o Espírito Santo, que outra hora, se Deus permitir, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, que é o complemento desse estudo aqui. A paz, a justificação, aí entra o Espírito Santo. Amém? Então ele fala: nós vamos permanecer no pecado? Não foi o pecado que me levou Cristo a morrer na cruz para me justificar? Não foi? Então agora, se eu permanecer no pecado, o que eu estou sendo com Deus? Estou sendo injusto com Deus. Por isso que a doutrina veio, para que você não seja injusto com Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por isso que a obediência agora vem para nos santificar, para que você agora seja justo com Deus, porque Ele fez tudo por você. Ele que te justifica. Mas agora as tuas obras vão testificar para Ele que você crê nele. Olha o que Paulo fala, versículo 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para Ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele, lá naquela cruz, foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais servimos o pecado como escravos, pois quem morreu, justificado está do pecado. Deixa eu trazer um discernimento aqui, meus irmãos. Deixa eu mastigar aqui para a gente entender. Paulo falou: viveremos o pecado? Falou: de modo algum. Nós morremos para o pecado. Jesus não falou para Nicodemos: se o homem não nascer de novo da água do Espírito, ele não pode entrar no reino do céu? E como o homem vai nascer de novo se ele não morrer primeiro? Porque vai ter dois homens. Então o velho homem tem que morrer. E quando que esse homem ele morre? Paulo fala assim, que nós fomos sepultados na sua morte. Nós fomos crucificados com Ele na sua cruz. Ele está falando que o velho eu do passado, que está me condenando, quando eu aceito a justiça de Deus, o arrependimento vem em mim. Eu sei que Deus agora fez tudo por mim, morreu por mim. Ele quer me justificar, veio trazer a paz. Quando eu me entrego ao batismo, Senhor, eu quero aliança contigo hoje, eu quero ser batizado. Ali o velho homem foi morto. Os pecados anteriormente foram pagos, ficou impune. Deus não vai cobrar mais. É essa a justificação. Então, se eu não tiver a fé de obedecer uma primeira ordenança, que é o primeiro ato de fé que você vai ter, é o batismo do arrependimento para a mortificação do velho homem. A fé sem obras é morta. A primeira obra que o crente pratica é o batismo. Ali o nosso velho homem foi morto, ele foi sepultado. Por isso que ele fala: quem morreu
com Cristo, na semelhança da sua morte, no batismo, ele falou: esse sim, agora está justificado do pecado. Então, se nós não tiver a fé de obedecer a palavra, como ela vai ser justificada? Por isso que Jesus falou: ide pregai o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Então você vê que Jesus já colocou o primeiro ato de fé do homem, porque se você crê, você vai obedecer. Então o primeiro ato de fé do homem, para ser imputada a justificação nele, é o batismo. Mas um batismo sincero, onde o velho homem, aquele homem mentiroso, bêbado, ladrão, feiticeiro, macumbeiro, idólatra, ele morreu. Agora ressurge um homem da água, e daqui para frente vai surgir um novo homem do Espírito. Ele vai nascer de novo. Ele vai nascer do Evangelho. Ele vai nascer da luz. Ele vai nascer da verdade. Ele vai nascer da palavra de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer dar essa justiça para nós. Mas e como ela vai ter justificação se nós não conhecemos ela? Se nós não obedecemos ela? Olha o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, e quanto a viver, vive para Deus. Assim também, Jesus fez isso. Ele morreu para o pecado para viver para Deus. Ele falou: assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeceis às suas paixões. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Essa é a obra de fé, em que agora o teu velho eu, ele já não pode mais reinar nesse corpo mortal, mas sim agora vem ser ressuscitado como Cristo. Ele morreu pelos pecados, mas agora ele vive para Deus. Assim também nós agora vivemos para Deus. Por isso que Paulo fala: agora nesse corpo de carne não vive eu, mas é Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne não vivo para mim, mas vivo para o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essas são as obras que Deus nos predestinou. Obras de aceitar a justiça de Deus, de sepultar o nosso velho homem. Porque quando nós vamos ao batismo, meus irmãos, ali você fez o pacto com Deus. Assim como o macumbeiro faz o pacto com o diabo, com o sangue, assim também quando você vai ao batismo de arrependimento, o pacto de sangue com Jesus é dado a você. Por que justifica? Não é o sangue? Então o sangue é derramado sobre você naquele momento. Ali aquela água prefigura o velho homem sendo morto com Cristo crucificado, e agora que surge o novo homem lavado pelo sangue, justificado de todos os pecados. Agora o homem está com a alma limpa, branca, para poder andar nas obras da mortificação dos feitos do corpo, para que agora ele tenha vida, para que ele agora seja justo perante Deus. Romanos 6, do 11 até o 14, ele fala do velho homem que é morto, do homem que agora não vive mais para ele, do homem que morreu por pecado.
e que nesse corpo, aonde abundou o pecado, agora vem abundar a graça e a justiça de Deus. As mãos que eram para roubar, as mãos que eram para matar, as mãos que eram para bater, as mãos que eram para fazer todo tipo de imundícia, agora são as mãos que são levantadas para abençoar. As mãos que são usadas para os enfermos serem curados, para que o pecado agora não abunde mais no corpo do homem. Por isso que a importância da santificação do corpo, porque agora esse corpo vai ser um instrumento para que o Espírito Santo venha usar como uma ferramenta de justiça na terra. Mas se nós não formos justificados, não vai adiantar nada, meu irmão. Pode orar, pode jejuar, se você não cumprir a justiça de Deus, a justificação do sangue de Jesus não vai estar sobre nós. Por isso que muitos estão na igreja, mas morreram e desceram o abismo, porque a fé deles era morta. Não praticaram as obras de justiça que Deus quer que nós pratiquemos. Não aceitaram nem o batismo do arrependimento, o batismo do sepultamento do velho homem, da aliança com Cristo, quanto mais as obras de justiça. Então, quando nós vamos compreendendo toda essa obra de Deus, nós vamos tendo discernimento até chegar no dia da doutrina. Nós vamos entender: agora eu sei porque eu preciso guardar esse corpo, agora eu sei porque isso aqui é pecado, agora eu sei porque isso aqui agrada a Deus e isso aqui não agrada. Porque se eu pregar só você a doutrina, meu irmão, da santificação, vai ficar algo vago em nós. Por isso nós temos que compreender toda a obra que Deus fez, para nós compreender agora que nós temos que fazer, para que agora a justiça e a justificação e o amor de Deus estejam juntos, para que nós tenhamos a paz com Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Porque qual que é a base do Evangelho? Qual que é o alicerce do Evangelho? Está lá em Atos 2:38. Livro de Atos 2:38. Atos 2:38. Atos 2:38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é uma base, é o alicerce, é o fundamento. O arrependimento. Quando Pedro pregou nesse dia, após ele ser revestido do poder do Espírito Santo, na festa do Pentecostes, judeus de todas as nações estavam espalhados pelo mundo inteiro. Eles estavam em Jerusalém, porque era uma festa, uma ordenança de Deus, que eles tinham que estar na festa da Páscoa, a festa dos Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. E era a festa do Pentecostes, era uma lei judaica. Por isso que ali havia judeus de várias línguas, porque eles estavam cumprindo o mandamento de Deus de ir até o santuário cumprir aquela festa. E agora aqueles homens ouviram, aqueles homens que um dia estavam junto com Jesus, falando em línguas de todas as nações, falando as grandezas de Deus. E muitos falaram: esses homens estão bêbados, é a 3h da manhã, é 9h da manhã, esses homens já estão caindo de bêbado. Aí Pedro prega ousadamente. Meus irmãos, estava escrito lá em Joel, que Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne, falaria em novas línguas, profetizarão. Então Pedro pregou aquilo, porque ele falou: o que foi derramado sobre nós é o Espírito Santo. Então aqueles homens agora começaram a pensar: opa, nós matamos o Cristo então. Nós matamos o Cristo verdadeiro, aquele que você falou, e é Ele que deu para vocês o Espírito Santo. O que nós vamos fazer agora? Ele falou: se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão de pecado, para que os pecados que vocês cometeram, vocês mataram o Cristo, toda a mentira, o adultério que vocês fizeram, vocês sejam justificados, vocês sejam perdoados,
para vocês receber esse Espírito que nós recebemos, o Espírito Santo. Então esse é o Evangelho. Nós precisamos receber o Espírito Santo. Foi um determínio de Deus que agora o homem tem que ter o Espírito Santo. Paulo fala em Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não somos de Jesus. Nós não vamos ser salvos. E o Espírito Santo não é somente falar em língua. O Espírito Santo é andar na justiça. O Espírito Santo é obedecer à verdade. O Espírito Santo ele vai nos santificar. Então é Ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo que vai nos ensinar essas coisas. É Ele que vai nos dar entendimento e vai fazer nós crer. É uma obra de Deus, toda obra de Deus. Então, se o homem não obedecer, o homem não se arrepender, o homem não fizer o pacto da aliança com Deus por meio do batismo, o homem não vai poder receber o Espírito Santo. Mas você vai dizer agora, André, mas Cornélio recebeu o Espírito Santo antes do batismo. Mas o que ele ouviu antes? A verdade. Que um Cordeiro de Deus morreu por ele e pela sua família. E todos foram batizados. O próprio Pedro ordenou que Cornélio e sua família que creu fossem batizados, para que fosse imputado neles a justiça. Por isso que nós temos que nascer da água e do Espírito. Porque o velho homem é sepultado, é morto. Aí vem a justificação do sangue de Jesus nele, para que agora ele pratique boas obras, ele seja purificado e o Espírito Santo desça sobre o homem, fazendo com que ele ande nas boas obras que Deus nos predestinou para que andássemos. Porque se não tiver essas obras, meus irmãos, não tem fé, é em vão. Por isso que muitos querem o Evangelho da graça, só querem o sangue, mas não querem obedecer. Um evangelho mentiroso. Jesus morreu pelo teu pecado. Ah, pode ficar no segundo casamento, foi no tempo da ignorância. Mentira do diabo. Deus quer hoje santidade. Deus quer hoje atos de justiça, para que sobre nós venha essa justificação. Vamos voltar agora de novo para Romanos 6. Romanos 6, vamos continuar lá. Romanos 6. Romanos 6,14. Paulo falou que agora o pecado não ia reinar no nosso corpo mortal, porque agora nós temos uma esperança, nós temos um caminho, nós temos um amor que foi derramado que nos constrange. Não foi o que o apóstolo Paulo disse? O amor de Cristo nos constrange. Então quando você reconhecer o amor de Deus, meus irmãos, esse amor vai te constranger, e você vai guardar esses mandamentos aqui, ó, não por obrigação, mas com amor e prazer. Com amor e prazer. É isso que o Espírito Santo quer. Aí que o Espírito Santo vai descer com grande poder sobre você, porque o Espírito ele sonda mente e coração. Olha o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei nunca vai me salvar, a lei não vai me justificar, mas a graça por meio de Jesus sim. Então agora o pecado não vai ter domínio sobre mim, porque o amor de Cristo vai me constranger, e agora eu vou conseguir andar nas boas obras, porque um véu de escuridão foi tirado da minha mente. Agora eu consigo olhar para Cristo, para o alvo, olhar para o grande amor dele, e esse amor vai me constranger, e dizendo agora, aqui o pecado não vai abundar mais não. Aqui não pode abundar mais o pecado. Aqui vai abundar agora a justiça. Porque ele fala assim no versículo 15. E daí?
Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Ele vai fazer agora uma comparação. Não sabeis daquele a quem vocês oferecem como servo para obedecer? Desse mesmo a quem você obedece, você é servo? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então o apóstolo Paulo está falando aqui. Não sabe a quem você oferece como um servo, você é servo dele? Eu tenho um patrão, tem uma empresa lá, eu obedeço a ele, eu tenho que fazer o que ele manda. Faz assim, você é servo dele. Mas Paulo está falando aqui, você não sabe a quem você oferece como servo, você é servo dele? Se você obedecer o pecado, você está servindo quem? A morte. Mas se você obedece à justiça, você está sendo servo de Deus. Porque olha aqui, olha o versículo 17, vocês vão entender. Mas graças a Deus, porque outra hora, antigamente, antes de ser crente, antes de conhecer Jesus, outra hora eu era escravo do pecado. Contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foi entregue. Entender? Antes eu era servo do pecado, e o pecado me levava à morte. Agora eu sou servo da justiça, que vai me trazer a vida. Mas o que eu estou obedecendo? Qual que é esse Senhor que agora obedeço? Aquele que me entregou a doutrina. Olha o que ele diz aqui, ó. Contudo vieste obedecer por obrigação? De coração, a doutrina que foi entregue. Só quando esse amor entrar dentro de você, você vai ver que a doutrina, como o João falou, os mandamentos dele não é penoso. Não é penoso, porque agora o teu coração vai ser tomado pelo amor de Deus e a justiça. Você vai obedecer a doutrina com amor e alegria. Não vai ser constrangido, porque se eu não usar essa roupa eu vou para o inferno. Não, eu vou usar essa roupa porque o Espírito Santo se alegra. Eu vou usar essa roupa porque é um ato de justiça. Eu vou usar essa roupa porque é um ato de fé que me justifica. Entendeu a diferença agora? Não é por obrigação. Você agora vai ser servo de Deus. Olha aqui, continua lá, ó. 18. E uma vez vocês foram libertados do pecado, agora vocês são servos da justiça. Eu falo, ó, Paulo vai dizer agora, eu falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Sem a santificação ninguém vai ver Deus. Por isso que agora ele falou assim, antigamente nós entregávamos nossos membros do corpo para ser escravo do pecado, mas agora eu entreguei os meus membros para servirem à justiça por meio da doutrina, porque agora eu ando o quê? Na justiça, para a santificação. Então o que me santifica? É a obediência à justiça. Agora os seus mandamentos, que não são mais para me condenar, porque eles não me salvam, eles não me justificam, mas agora existe o sangue que me justifica, para que eu possa obedecer por amor à doutrina dos seus mandamentos. Olha o versículo 20. Ele sempre fala do passado e do presente. Porque quando eres escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça.
Naquele tempo, que resultado nós colhíamos? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, meus irmãos, Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Mas se eu a partir de hoje mudasse os meus caminhos, andar nos mandamentos de Deus, se eu não tiver o sangue, os meus pecados de ontem me condenam. Por isso que nós temos que compreender a justificação. O que vai nos justificar naquele dia é o sangue, mas a fé sem a obra não vale, não vai contar. Sabe por quê? Porque se você não andar no caminho da santificação, da justiça, o sangue de Jesus foi em vão para você. Foi em vão. Ele entregou o seu corpo, o seu sangue em vão para você, porque o teu pecado levou ele à morte, e você vai continuar nesse pecado. Por isso que agora o Espírito Santo, através do Evangelho da paz e da justiça, ele começa a te constranger, ele começa a iluminar a tua mente. Foi isso que Deus fez por mim, miserável homem que sou. Agora resta a nós obedecer. Então sabemos agora que a doutrina que foi entregue, ela é para ser obedecida de coração, é obedecida por amor. Porque se o amor de Cristo não te constrangeu, irmão, ora para Deus te constranger, porque Ele quer que você obedeça a Ele por amor. Os anjos hoje estão no céu porque obedeceram Ele, porque o amaram. Um terço caiu porque não obedeceram, porque não amaram. Eles viviam na face com Deus, e eles não tiveram a oportunidade que nós temos tendo hoje. Por isso que o diabo tem tanta raiva de você, irmão, porque Deus morreu por você. Deus quer te justificar, Deus quer te purificar. Então Ele entrega hoje uma doutrina que está no meio do Evangelho, para que você agora seja santo, inculpável e irrepreensível, e você tenha agora paz com Ele. Tudo isso aí Deus fez, está fazendo ainda. Glória a Deus. Vamos para Hebreus capítulo 10, 26. Vamos voltar lá para Hebreus. Hebreus 10, 26. Você quer ser justificado por Deus? Olha o que está escrito aqui, Hebreus 10, 26. O livro de Hebreus, meus irmãos, ele veio para os hebreus, para o povo de Israel. Eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu aqui. Ele trouxe a comparação do sacerdote que estava na terra, do santuário que estava na terra, e comparou com o verdadeiro santuário que agora está lá em cima, que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. Então agora ele faz um resumo no final, que está aqui, Hebreus 10, 26. Porque se nós vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não tem sacrifício, irmão. Não tem sacrifício que vai fazer que você seja justificado. Mas existe um que Deus quer que você faça, que está lá em Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não os conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o único sacrifício que você tem é o quê? Entregar o teu corpo agora. Espírito Santo, cumpra em mim a tua justiça, faça-me santo.
Então não resta sacrifício. Quantos estão fazendo sacrifício? Quantos estão costurando o véu do templo ainda? E se sacrificando para ser justificado? O único sacrifício que agora resta é obediência à doutrina do Senhor, que em ti será imputada a justificação dele. Já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ofendeu o Espírito da graça. O que Deus está falando aqui? Pela lei de Moisés, pelo depoimento de 2 pessoas, era sem misericórdia, pedra, morte. Ele falou que agora aquele que desprezar, aquele que fazer como um entulho o sangue de Jesus, pisar em cima, viver no pecado, falou que maior juízo haverá, uma certa expectação horrível de fogo e juízo vingador. É isso que Deus quer nos livrar, irmão, porque Deus está irado, porque Deus deu sangue por você, e muitos estão pisando ainda o sangue do Filho de Deus, que quer te justificar e te santificar. Só basta nós agora se entregar à obediência à palavra, à doutrina, para que o sangue dele não venha ser sobre nós como juízo vingador, porque muitos estão descartando, ofendendo o Espírito da graça, que é o Espírito Santo. Porque ele diz no versículo 30: nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa cair na mão de Deus vivo. Hoje Deus, Ele quer que você tenha paz com Ele. Ele quer que você seja justificado no sangue de Jesus. Ele quer que você ande na doutrina da santificação do corpo, da alma, do espírito, para que você não venha sobre você esse juízo aqui, esse juízo de condenação. Qual que é o sacrifício que hoje você tem que fazer? Apresentar o teu corpo como um sacrifício vivo. Deixa o Espírito Santo morar aí dentro. Deixa o Espírito Santo fazer morada. Deixa ele estar aí dentro. Mas ele só vai estar aí dentro, meu irmão, quando você deixar o amor de Deus habitar dentro de você. Quando você olhar para toda aquela obra e essa obra te constranger. A justificação Ele quer dar a qualquer um. Basta crer. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos agora paz com Deus, por meio de Jesus. Amém. Os irmãos compreenderam? Amém. Qual que é a justificação que nós temos que ter? E por que nós temos que ter ela? Porque se nós não tivermos a justificação que Deus quer nos dar, o juízo nos espera. Então que Deus tenha misericórdia e o Espírito Santo venha te constranger a amar a Deus acima de todas as coisas, entregando o teu corpo, tua alma, o teu espírito a Ele, para que você seja agora uns membros, servos de Deus. Amém? Vamos levantar então, bate palma para Jesus, essa palavra que Deus deu para nós. Assim passo a palavra para o pastor Flávio, que está nesse ensino, nessa reunião que vai ter agora. Glória a Deus, tremendo. Quem gostou do ensinamento, bate palma de novo.
É aprendendo. O estudo é para isso, é para aprender, né? Como que vai aprender se não tiver homem para ensinar? Tem que ter na igreja, tem que ter no ministério, tem que ter. No culto, no ensino de domingo, você aprende a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, né? Então por isso você tem que trazer a tua Bíblia, você acompanhar na Bíblia, né? Você pode vir com a Bíblia na mão e você vai conferir junto conosco a palavra de Deus. Amém? Quero também deixar um versículo antes de encerrar, tá? Abra comigo em Atos 28, Atos Apóstolos 28, versículo 30. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quero que a igreja leia junto comigo esse versículo até o 31. Do 30 ao 31. Podemos ler? Junto, quero a igreja junto comigo, leia comigo. E Paulo ficou inteiro. Bate palma. Sem impedimento algum. Não temos que ter nenhum impedimento para pregar a palavra de Deus, né? Fazer o ID de Jesus. Meus irmãos, eu sei, se você olhar para a tua carne, você não vai. Se você olhar para você, você não faz. Mas quando você olha para a Bíblia, você olha para Jesus, você olha para a vida de Paulo, você olha para os homens da Bíblia Sagrada, meu Deus, dá uma vontade de fazer a obra, não dá? Dá uma vontade de pregar, dá uma vontade de ir fazer o ID de Jesus, e queima o nosso coração. É tão gostoso sentir o coração queimando. Graças a Deus, meu coração está queimando mais uma vez. Graças a Deus. O que é isso? A presença de Deus, meus irmãos. A presença do Espírito Santo. Pode bater palma e sentar. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando o coração começa a arder. Como eu fico feliz. Traz alegria. Porque eu sei que o Espírito Santo está queimando, está aqui. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu estou